Tá bom. Dupla é assim, né? Então tá, gente. Boa noite, né? Hoje a gente vai falar sobre um tema bastante interessante. Eu vou dividir a aula aqui, eu e o Jorge, e nós vamos falar sobre o mito de Ixion, na verdade, e tudo que envolve, né, esse tema, as pedras que a gente tem pelo caminho, os loopings que a gente dá, e aí a gente vai falando no decorrer da aula. Então vamos lá. Essa aula, né, só para a gente saber, ela é do IBIS, então ela é uma sequência, Vida Divina, essa é a aula 3, e quem quiser assistir o curso todo realmente é bastante interessante. Então vamos lá, Jorge. As pedras no caminho do processo de individuação. Interessante fazer de dupla assim com o Jorge, né? Ai, Jorge. Fera, né? Hã? Deus fera. Não é por isso, né? Que aí eu fico esperando ele falar e fico aqui só olhando para ele. Aí nós vamos aprender bastante. Deus fera. Mas você vai falando e se eu tiver alguma coisa, eu complemento. A aula, na verdade, é tua. Eu vou só dar uns pitacos aí. Ah, Vai tá lá. bom. Então tá. Então vamos. Na verdade, assim, né? Ele diz que nós temos um aprisionamento muito grande. Isso todos nós já sabemos. E ele vai falar do mito de Ixion. E o que é isso, né? A gente fica preso em uma roda de fogo, e aí nós vamos chegar lá para falar mais sobre isso. Isso tudo, claro, dentro da nossa mente, usando a mitologia, né, para isso. Então, ali a figura é bem sugestiva, né? As pedras, o esforço que a gente faz para movimentar essas pedras. Então, ele diz assim, que a gente necessita de uma fé colossal, de muita coragem, de uma coragem absoluta e, acima de tudo, de uma paciência a toda prova. Só essa pequena parte já daria para a gente falar muita coisa, né? Porque o que é uma fé colossal? A fé em si, a gente mal consegue, né, discernir o que é ter fé. E aí, quando ele diz uma fé colossal, a palavra colossal, ela tem uma força muito grande, né? Porque ela é uma fé inabalável, é aquela fé de quem não titubeia, de quem não duvida, de quem realmente tem a certeza, quem percebe que aquilo tudo já é verdade. E essa percepção, ela é do coração e não da mente. Então, preciso ter uma fé colossal, uma coragem muito grande, né, para enfrentar todas as vicissitudes da vida e ter como meta a evolução. E por isso que essa coragem ela precisa ser absoluta. Então, eu não posso ter medo do desconhecido. Normalmente eu preciso enfrentar, entre aspas, né, todo mundo emborcado, porque nós estamos todos emborcados, e aí quando eu tenho essa coragem absoluta e essa fé colossal, eu, na verdade, estou na contramão de todo mundo, de toda a humanidade, vamos dizer assim, né? Se o Jorge quiser se colocar, é só interromper. E uma paciência a toda prova. O que é ter uma paciência a toda prova? Então, essa aula, nem que demore mais de uma aula, mas é importante que a gente compreenda cada parte, né? O sentido verdadeiro disso tudo. Uma paciência a toda prova. Se a gente chegar no nosso dia, se a gente compreender essa magnitude, ou seja, esse todo, né? Essa divisão que a gente faz e que a gente só se afasta do que, na verdade, é o caminho, se a gente aplicar todas essas coisas, talvez a gente realmente consiga caminhar no sentido
que deveria, né? Ou seja, no caminho da evolução. Então, ter uma paciência toda a prova é uma tarefa muito difícil. Fala um pouquinho, Jorge, da paciência, tu que estudasse paciência aí, bastante tempo, por favor. A paciência, acho que de todos aí é a mais difícil, né? Na verdade, elas são todas importantes, mas sem a paciência, as outras duas elas não vão existir. É por isso que ele fala muito do loop. Depois a Cris vai explicar o que é o loop. O loop é quando você pega um movimento que você fala, agora eu vou. Daqui a pouco você desce para o ponto de chegada, né? Falta um pouco da coragem, da fé e da paciência. Por isso que a gente faz muito loop. Ah, eu quero muito. Aí você sobe, né? Num ponto, mas não se sustenta lá em cima, aí você cai. A paciência ela é necessária pelo seguinte, porque nós somos um processo em desenvolvimento. Então eu tenho um pensamento, não vou me irritar. Mas se eu não tiver paciência para desenvolver essa calma, ao invés da irritação, aí a irritação volta, aí você faz o loop, né? Então a paciência ela é necessária. Você pode cair 101 vez, mas na 102ª vez você pode acertar. E para isso precisa paciência. Porque se você não tiver, a irritação volta e toma conta de você. Aí que está um dos grandes problemas nossos, não é? É que a gente não consegue uma trajetória de desenvolvimento a ponto de se sustentar sempre num movimento evolutivo. A gente tende a cair na metade do caminho, ou parte do caminho, algumas vezes até no começo, né? A gente já cai e não retorna mais. Aquele instinto domina a gente outra vez. E a fé é essa confiança no processo. Se você não tiver confiança para que essa paciência ela esteja com você no desenvolvimento desse processo evolutivo que é individual, não vai fazer também. Não vai fazer mesmo. Se teu coração não tiver muito cheio de confiança de que aquele movimento que você quer e aquele movimento você vai fazer, sem dar loop, né? Sem subir e descer, aí não consegue. É isso, amiga. Vamos em frente aí com o mito Vamos do em Y. frente. Prestem Então, atenção, gente, nessa. Pode falar, Cris. Nisso tudo que a Cris vai falar agora, porque é fundamental vocês entenderem essa questão do Y. então, porque ele diz assim, né, que a gente começa um processo de autoconhecimento, de autoiluminação, e entra nesse looping, né, nessa fantasia, nessa ilusão. E se a gente parar para pensar... Opa, a Helena quer falar, desculpa, pode falar, Helena. Não, pode concluir? Não, eu ia começar, pode falar. Ah, tá. Então, assim, me deu Jorge falando essa questão do loop, que a gente não consegue trilhar um caminho de evolução sem cair, né? Me veio à mente aquela espiral que o Dr. Maurício Crispim fala muito, né? Que a gente está lá em cima, depois tem que ficar embaixo, ficar mais uma sombra, clarear, depois volta, né? É possível vir cá embaixo nessa circunferência, nessa espiral, sem ter uma queda, considerando esse looping ou não? Na verdade, assim, ó, essa roda de Ikson, ela é diferente da espiral evolutiva, porque a espiral evolutiva é esse movimento que tu falas, né? De subida e descida. A roda de Ikson, como a gente vai ver mais para frente, ela é um aprisionamento, então fica como um movimento contínuo, é uma inércia, né? Então eu fico preso ali, não existe esse movimento, entende? Não sei se o Jorge entende dessa maneira, mas foi a maneira com que eu entendi. Inclusive, ele fala sobre essa comparação, né? Que não é o aspiral da evolução, e sim é um aprisionamento nessa roda que gira no seu próprio eixo, né? Que queima, é uma roda de fogo. Na verdade, nós estamos falando, o mito de Y é um não movimento, né? Então, não tem nada a Sim, ver com a pergunta da Helena.
O primeiro movimento sempre é de descida, nós precisamos entender isso. E eu percebo que vocês ainda não entenderam isso. O primeiro movimento é de descida, depois é de subida. Você vai mergulhar na sombra, vai mergulhar nas trevas e vai subir. Por isso que já não consegue subir, porque quando você mergulha, você se revolta. Não é assim? Toda vez que a gente está dentro de um problema muito sério, a gente não tende a se revoltar. Então, na verdade, nesse caso, não tem nem loop, né, Cris? Porque o cara, ele desce ao invés de subir para depois descer, não. Ele simplesmente já fica lá embaixo mesmo, né? Se revolta todo e não acontece nem o loop. Né? Sim, à medida que a gente vai avançando aqui, vai ficando mais claro essa ideia que a gente quer passar, né? Fala, Ju. Essa questão de primeiro a gente tem que descer, seria porque a gente escolheu a queda? Tipo, seguindo uma lógica, a gente primeiro escolheu cair. Então, agora, para a gente ter o autoconhecimento, a gente primeiro precisa descer, primeiro precisa encarar a nossa sombra e depois subir, seria isso? Ou nada a ver? Na verdade, eu não sei se não tem nada a ver, mas o que eu penso é assim, que você primeiro precisa descer, porque você precisa pegar a tua sombra, né? Aquela personalidade que está esquecida lá e fazer ele evoluir. Precisa diluir essa energia que está coagulada lá em algum ponto. Então, você precisa descer, não é, para se relacionar com isso, para depois subir. Então, agora o nosso movimento evolutivo ele vai sempre para a queda por causa do primeiro movimento. A gente sempre vai reverberar na queda, né? Isso é um fato também. Então, acho que as duas coisas estão corretas hoje. E ainda tem a questão do nosso subconsciente, vamos dizer assim, menos profundo ser ainda de negatividade, né? E é com que a gente se relaciona. Então, se a gente tem o self, o eu superior e tal, mas é como se a gente usa sempre o exemplo da cebola, né? Se como isso tudo estivesse lá no miolo, e a gente ainda está trabalhando nessas cascas mais externas, né? Então a gente não consegue ainda se relacionar. Por isso que acho que essas descidas elas são importantes, porque é ali que quando tu desce, que se tu estiver desperto, se estiver atento, e se tu não tiver em revolta, tu consegue te ver um pouco mais, né? Eu acho que é assim que esse movimento que vai acontecendo. Cada vez mais a gente vai se relacionando e se descobrindo, né? Se não usar de revolta, e sim se usar do contrário, que é a forma amorosa, né? De ver tudo isso. Mais alguém, Tá bem, gente? obrigada. Podemos ir em frente? Helena, Carlinhos? Sim. Então, tá. Então, para mim, tudo certo, Cris. Beleza. Então, Vamos para frente. Eu preciso escutar bem mais coisa aí, porque para mim está meio confuso, mas vamos para frente. tá bom. Então, o ato inflado de Ixion foi a tentativa de seduzir Hera. Zeus provocou, foi a tentativa de seduzir Hera, ponto, né? Zeus provocou o fracasso na tentativa ao criar, como uma nuvem, uma falsa Hera. Zeus surpreendeu Ixion no ato e o puniu, prendendo-o a uma roda de fogo que se revolvia interminavelmente no céu. Então, assim, só para a gente entender um pouquinho, eu pesquisei sobre o mito de Ixion, né? Que aqui a gente não vai entrar com profundidade na mitologia em si, mas, assim, a história era, ele ia se casar, então ele prometeu para o sogro, eu não lembro dos nomes, né? Ele prometeu para o sogro vários cavalos, né? Seria o pagamento, né? Então, ele casou, só que ele não cumpriu a palavra dele, né? Ele não deu esses cavalos. E o sogro veio cobrar o combinado e pegou os cavalos mesmo assim. Então, o que ele fez? Ele criou uma armadilha, né?
ele construiu uma fornalha gigante, como se fosse um grande incinerador, camuflou isso de uma sala e convidou o sogro para ir até a casa dele. E aí, quando o sogro estava dentro desse ambiente, ele incinerou o sogro. Só que no mesmo momento que ele fez, ele se arrependeu. Só que já não deu mais tempo, né? Quando abriu, o sogro dele já estava ali carbonizado. Então, ele foi pedir perdão para Zeus. E aí, Zeus ofereceu um jantar para ele. E durante o jantar, a esposa dele também estava. E ele percebeu, Zeus percebeu as intenções de Ixion em relação à Hera, né? Então, ele criou uma nuvem. Então, Ixion achou que aquela nuvem era Hera. E caiu na armadilha de Zeus. Então, a punição foi esse aprisionamento, né, nessa roda de fogo, que se revolvia interminavelmente no céu. E, Cris, vamos pegar o pessoal aí para vocês entenderem e fixarem esse ponto, né? O Ixion seduziu Hera. Isso é uma parte importante do processo. Uhum. O Ixion ficou prisioneiro numa nuvem. Esse é o segundo ponto que é muito importante, que é através desses dois pontos que nós vamos desenvolver a aula. Isso, só um pouquinho, né, Jorge? Ele achou que seduziu Hera, né? Isso. Isso. Ele achou, então. Não, ele queria, né? Sim, mas ele estava queria, iludido, ele né? vontade. Queria, sim. É. Isso é importante porque isso que o Jorge falou, porque assim, ele achou que estava colocando, né? Ele estava colocando toda a energia dele naquilo ali, e para ele era uma verdade, né? Então ele ficou aprisionado por isso, porque ele não conseguiu ver a verdade, porque para ele aquela nuvem era a Hera, né? E na verdade não era, era uma ilusão, era uma mentira. Era uma imagem, vamos dizer assim, né? Então, nesse caso, a inflação se manifestou na busca do prazer e da luxúria. Ixion, que representa o ego inflado, tenta apropriar-se de algo que pertence aos poderes suprapessoais. Essa tentativa está fadada ao fracasso antes de ser empreendida. O máximo que Ixion consegue é ter contato com Hera Nuvem, uma fantasia. Então, aqui a gente vai falar do nosso ego, né? Do nosso ego inflado, dessa necessidade que a gente tem de colocar em primeiro lugar os nossos prazeres, né? Sejam eles sexuais, sejam eles nas questões de dinheiro, e aí a gente pode usar inúmeras questões, né? Porque nós temos essa inflação do ego quase que permanente. Por isso esse nosso distanciamento do centro, o nosso sofrimento, as nossas doenças e tudo mais que a gente já conhece e já fala tanto. E nós estamos nessa nuvem. Porque o que o Ixion fez, né? Ele usou todo o psiquismo dele, todas as forças que ele tinha e aplicou tudo na área do prazer. Então, o que mais me chamou a atenção nessa aula é como nós fazemos isso o tempo inteiro sem perceber, porque nós usamos todas as forças, todas as nossas potências, e ainda, em alguns momentos, de forma muito limitada, mas em alguns momentos de uma forma muito intensa, e colocamos toda essa força na nuvem, ou seja, na ilusão da matéria, seja em qual quesito for, né? No sexo, no consumo, nos prazeres como um todo, né? Nos vícios e tudo mais. Vamos lá, Jorge. Tens bem mais para falar ainda. Não, eu queria conversar com o pessoal para eles entrarem na conversa aí. Tem pouca Sim. gente, né? A Juliana, a Tati Rocha está aí quietinha, mas pode falar, Helena, Carlinhos. Se isso acontece, se vocês se enxergam dentro desse aspecto
de que toda energia que vem de Deus é utilizada de forma errada, mas dentro de uma nuvem ilusória, dentro de uma fantasia que só existe na nossa mente, mas que ela não é real. Se vocês se percebem assim, porque eu me percebo assim, não é? Eu até fiz questão de fazer a aula, porque eu achei fantástico essa proposta aí do mito do Ixon, que eu nem conhecia, a respeito dos nossos processos ilusórios, de como a gente vive com a mente cheia de ilusão e de fantasia, achando que ela é real, que ela é verdadeira. E eu nem imaginava que nós estamos utilizando toda a energia que emana de Deus, que chega até nós, e fazemos esse uso, o uso para as nuvens, né? Das nossas ilusões, sejam elas quais forem. Então, eu queria que todo mundo entrasse na conversa. É um bate-papo, né? A Tati Rocha pode falar, a Ju, a Helena. Vocês se enxergam desse jeito? Vocês se percebem assim? Isso é real para vocês? Então, falando agora, eu me lembrei de uma situação. Eu não sei se li ou ouvi de alguém que... Porque, assim, ó, às vezes a gente acha, né, que as pessoas até estão, por exemplo, nos invejando ou falando mal de nós, ou qualquer coisa assim, e as pessoas não estão nem aí para nós, não estão nem nos enxergando, mas a gente fica imaginando situações, né? Eu falando isso, eu me lembrei dessa situação, assim, a gente fica imaginando situações e achando que é muito importante para um grupo de pessoas, e na verdade nem tem toda essa importância, porque as pessoas não estão nem aí do que nós fazemos ou deixamos de fazer. E a gente fica se preocupando em agradar essas pessoas, fica se preocupando no que elas vão pensar, né, da gente, ficam achando que elas vão nos julgar, e na verdade é tudo coisa da nossa mente, é tudo ilusão mesmo. Essas pessoas também não estão muito preocupadas com a gente, né? Foi isso assim que me veio à mente agora com a fala de vocês. Helena, mas não tem outro tipo de ilusão que você vive? Por exemplo, a ilusão da matéria, da beleza, né, do poder, do sexo, sei lá. Isso que você falou também é uma ilusão, não é? É um modo que a gente percebe as pessoas, que é como a gente é. E, na verdade, as pessoas não estão nem aí. Eu que percebo desse jeito. Mas ele Sim. está falando de uma nuvem mais potente, uma nuvem que absorve toda a nossa energia. Que eu penso, mas Se não estamos percebendo, é porque a nuvem está bem forte. está bem forte. Eu ia falar, a coisa está tão espessa que... mas assim, ó, na verdade, Jorge, se a gente for parar realmente para pensar, para analisar, a gente vive numa vida, né, considerando sempre, colocando em primeiro lugar a matéria, né? A gente esquece que isso tudo é passageiro, isso tudo tudo que a gente fica dando importância para as coisas que realmente não têm importância. A gente fica gastando a nossa energia, gastando, né, com essas coisas assim que desde relacionamentos, bens materiais, poder, dinheiro, sabe? A vaidade. Então, são coisas realmente que não deveriam ter a importância que a gente dá, mas a gente dá essa importância, infelizmente, né? E são todas, na verdade, nada disso tem importância, né? E a gente fica empenhando o nosso tempo, o nosso dinheiro, nossa preocupação, às vezes perde noite de sono por coisas que não deveriam ter a importância que a gente dá, né? Isso é uma verdade também. Não sei se é isso que está te referindo, mas... O dinheiro, por exemplo, é uma nuvem para muita gente, né? É uma nuvem com muito certeza. forte. Entendeu? Porque a gente vive rodeado desse capitalismo todo, né, Jorge? As pessoas são assim, cobram que a gente seja assim também, né? Tanto é que a pessoa que ela é abnegada de dinheiro, que ela abre mão, que ela não tem muita preocupação, que ela vive com muito pouco, ela é até mal vista, digamos assim, né? Não é nem considerada uma pessoa normal, entende? Por isso que eu te digo assim, a gente vive agindo de acordo com o que o grupo ao qual a gente pertence pensa, né? Então, agora lembra do que eu falei bem no comecinho? Que esse posicionamento vai contra todo o resto, porque está todo mundo emborcado, né? Então, emborcado é um termo que o Pietro Baldi usa, esse mundo emborcado, esse mundo involuído que está dentro do mundo perfeito. O sistema
perfeito que abarca esse antissistema, que é onde nós estamos mergulhados nesse momento. Então, essa nuvem que esse mito traz, nada mais é do que todas essas coisas. Ou seja, eu tenho uma visão material, eu tenho uma visão equivocada da minha vida, porque eu vejo a vida só por um ângulo, né? É como se eu espiasse por um buraquinho de uma fechadura. Então, por mais que a gente converse, que a gente saiba que essa vida é passageira e que existe um todo, ou seja, é um encadeamento, são várias existências, né? Numa grande existência, e que esse caminho vai me levar para Deus. Todos nós sabemos disso, mas a gente pega toda essa energia que vem de Deus, que vem da vida, né? Que vem desse todo e aplica para ficar aprisionado nessas nuvens de ilusão. Então, o sexo, o dinheiro, né? Mais para frente ele vai falar do sexo, e é muito interessante também como a gente vê o sexo de uma maneira equivocada. Então, se eu sou casada, eu quero trocar de marido. Se eu sou solteira, eu quero arrumar alguém. Se eu tenho um determinado valor mensal que eu recebo, eu quero mais, né? Então, a gente está sempre nesse movimento de insatisfação, e isso é o aprisionamento, né? Porque é insaciável, nós somos insaciáveis, a gente sempre quer mais, porque existe um vazio muito grande, né? Esse aprisionamento, essa é a mente que a gente tem nesse momento, né? Temos outras mentes, mas a gente não acessou ainda, mas está tudo aqui, né? Como se fosse uma caixa muito bem preparada, mas que a gente tivesse que ir habilitando partes por partes, né? Para ir destravando os níveis, para que então a gente consiga sair. Só que aí ele vai falar do looping mais para frente, porque o que a gente faz? Quando a gente começa esse processo de autoconhecimento, de querer se auto-iluminar, no primeiro percalço, ou uma primeira oportunidade, ou uma primeira nuvem que se apresenta, ou, né, a gente cai. Então, se eu dou um bom, se eu faço um magnetismo de uma maneira, eu estou dando um exemplo aqui, né? Eu já quero cobrar por isso. Se eu trabalho, eu estudei, eu faço alguma outra coisa, eu já quero cobrar por isso. Entende? Então, a gente vê isso em todo lugar, vê isso na mídia, as pessoas todas... não que ganhar não seja correto, mas existe o necessário, e Deus dá o necessário. Mais que isso, a gente já está ali, aprisionado, né? Falei um montão agora já. A tua Não, primeira você falou quase tudo que eu tinha vontade de falar. Mas esse aspecto é o que a Cris falou, é real. O que eu gostaria é que todo mundo criasse, a partir de hoje, uma consciência de que tudo que você vive, que você faz, é por causa da nuvem. É por causa do ego inflado. Não é por amor, não é por bondade. E toda a energia que vem de Deus, a gente está gastando para a nuvem, para inflar o ego, e não para dentro do processo evolutivo. Agora, imagine se essa energia tivesse sido canalizada para o lado certo. Não é? Como a gente faria uma evolução com menos dor e menos sofrimento. Mas eu não vi a Tati, não ouvi o Carlinhos e não ouvi a Juliana. Vocês não querem falar nada? A Helena está com a mãozinha levantada, não sei se já estava, ou se ela não baixou, ou se ela quer falar mais. Não, eu só queria fazer um comentário rapidinho, para mim não falar demais, mas tu falou há pouco, né, Cris? A gente sabe que é uma pequena existência de uma grande, né? A gente sabe que essa vida é mais deveria ser, né, um caminho para nos conduzir a Deus. Agora, sim, eu não sei vocês, assim, esse sabe, para mim, está entre aspas, porque se a gente soubesse de verdade, se a gente tivesse essa consciência, a gente viveria de uma forma completamente diferente. Eu, por exemplo, eu sou franca em dizer para vocês que pouquíssimas vezes durante um dia eu me lembro que eu tenho uma vida pós-túmulo, eu me lembro que eu tô aqui para evoluir, eu me lembro que eu deveria estar preocupada, né, com a minha evolução espiritual. Eu não me lembro disso durante o decorrer, pouquíssimas vezes, e nem todos os dias também. A gente vive tanto nesse automatismo, fazendo sempre as mesmas coisas,
que a gente não se dá conta, a gente esquece. Então, quando tu diz que a gente sabe, que diz, olha, eu vou te dizer que eu ainda não sei. Eu acho que se soubesse de verdade, talvez eu deveria agir de uma forma diferente, entende? Era isso que eu queria colocar. Sim, Ô, Cris. Oi. Oi, pode falar, Cris. Não, que o que eu quero dizer, né, para mim mesma e para a Helena, mas é assim, ó, agora esse movimento que tu fez, ele não pode entrar no movimento de culpa, porque assim, a gente está num caminho, né? Então, nós estamos aqui aprendendo, todos nós, né? Então, é uma oportunidade e é um mecanismo de refazimento. Então, por isso que ele diz lá no começo, fé colossal, coragem absoluta e paciência a toda prova. Então, são potências que nós temos e que a gente vai ter que começar a desenvolver, né? Porque, do contrário, tudo isso não faz sentido. E quando tu diz assim, ó, será que eu sei? Não, eu sei. E se eu não sei, eu preciso começar a me relacionar com isso, né? Porque, do contrário, eu realmente não vai ficar só na minha mente, não vai ficar no meu coração. Então, a partir do momento que eu começo a me relacionar, porque ele também vai falar do ancorar esse conhecimento. A gente precisa ancorar esse conhecimento. E ele vai falar das forças, né? Força ação, força desejo, força conhecimento. Então, tudo isso é necessário para que a gente consiga se desvencilhar dessa roda de fogo, né? Dessa inércia tão grande que a gente vive. Pode falar, Jorge. Desculpa. Nossa, você está arrasando hoje, hein? Pelo amor de Deus. Não tenho vontade de falar depois de você. Jorge. Não, eu vi o depoimento da Helena, eu até fiquei feliz, porque a ideia, quando eu propus para a Cris a gente fazer essa aula, a ideia era exatamente criar uma consciência a partir de quem não tinha, né? Eu até falava bastante para a Cris isso, olha, Cris, vamos fixar esses 2 pontos aqui, que a gente precisa que eles entendam esses 2 pontos, que é exatamente pela essa questão que a Helena colocou, de não se relacionar com o assunto, de pensar nisso só no dia da aula, né? Então, se não estiver se relacionando, se não tiver na forçação, como coloca o Círia Umbino, né? E a forçação é você ter esse conhecimento e usar a vontade para viver isso na prática, isso nunca vai se tornar realidade. Eu vou lembrar que tem médios aí, como a Cris, como a Helena, né? Que vocês vão deparar na mesa mediúnica com muita gente que vai estar do outro lado extremamente decepcionado exatamente porque viveu o tempo todo na nuvem. Viveu o tempo todo na nuvem. E tem outro mito que ele fala aí, que é o mito de Híbris, né? Que inclusive o Adamastor, ali no livro do aviador lá, como é que chama? Santos Dumont, o Ícaro Redimido, ele falava do mal do Híbris, né? Que é uma definição de todos aqueles que desencarnam por estar só na nuvem. Tem até o nome disso no mundo espiritual. Então, a ideia da gente fazer essa conversa sobre essa aula é exatamente criar em todos nós uma consciência de que a gente realmente vive num mundo de ilusão, de pura ilusão, gastando a energia divina para viver a ilusão cada vez maior, seja ela qual for a nuvem preponderante que você está, porque são várias nuvens, né? Aquela que prepondera no seu psiquismo de forma mais forte, de uma forma mais atuante. Então é isso, Cris. Acho que ninguém mais quer falar. Não, então. Tem sim, a Ju quer falar, depois a Tati Rocha. Pode falar, Ju. A Ju nunca me deixa na mão, a Ju Então, eu acho que são várias questões, né? São várias nuvens, assim. E aí, falando por mim, eu acho que nesse momento a minha maior nuvem é a vaidade, por N fatores, assim, tanto física quanto moral e, enfim, intelectual e tudo mais. Mas eu acho que também, juntando com o que a Helena falou, eu acho que é uma questão de escolha, né? Saber a gente sempre sabe, porque a gente está em contato diário praticamente com isso, né? A gente sempre recebe vídeo espírita, ou a gente sempre vai entrar em um link de uma palestra, ou a gente sempre vai ter o contato que vai fazer a gente relembrar sobre a nossa verdadeira vida. E aí eu acho que é um processo de escolhas, de tentar
fazer aquilo valer durante o dia, sabe? Ser validado durante o dia, esse conhecimento. Porque eu, por exemplo, né, só posso falar por mim, é claro, eu tenho um processo interno muito grande de tentar, nesse momento, estar mansa e presente o tempo todo. Então, várias vezes eu me relembro de, olha, eu tô aqui e eu preciso estar aqui integralmente, né, em várias situações. Eu tô aqui, eu tô sentindo tal coisa, eu tô sentindo tal coisa. Então, essa questão da observação, para mim, ela faz muito sentido na questão de, se eu me observo, eu já tô dando um passinho dentro desse processo de evolução. Então, não é simplesmente lembrar que, eu sou um espírito, eu estou encarnado, a matéria é ilusória, eu não preciso me apegar a isso, eu não preciso viver dessa forma, enfim. Eu acho que é mais um processo de eu vou olhar o meu interior e eu vou ver o que eu posso mudar e eu vou mudar aos pouquinhos, porque a caminhada é essa, sabe? Não é de uma hora para outra, de repente, eu sou um espírito e eu preciso evoluir e aí eu vou largar tudo. Porque a gente sabe que não funciona assim. E a gente sabe que é um processo que demora até a gente entender que isso aqui é uma ilusão, que isso aqui é parte de um processo, de uma experiência. Então, para mim, está sendo um desafio fazer essa observação, mas está sendo muito valioso, porque existem momentos que eu observo claramente quando eu estou presente e atenta naquele momento e quando eu não estou, e eu vejo a diferença clara entre as minhas atitudes e pensamentos, enfim. E é muito incrível como isso altera até o ambiente ao meu redor, sabe? Quando eu estou ali naquele momento e eu me disponho a ser quem eu gostaria de ser integralmente, né? Uma pessoa paciente, uma pessoa pacífica, uma pessoa mansa, uma pessoa amorosa, uma pessoa caridosa, enfim. E quando eu me proponho a fazer esse movimento de forma consciente, eu sinto que isso altera até o ambiente ao meu redor, sabe? Então é muito legal conseguir comparar esses momentos e estar sempre um pouco mais disposta a me observar. Acho que é isso, gente. A Tati tá... Pode falar, Tati. Não, né? Vou deixar o Jorge falar depois disso. Não, né? Eu acho que o Jorge merece. Depois Eu dessa achei aula legal, que a tá? gente teve Se ela agora falar, aqui. ela falar uma coisa, uma Oi? coisa que é interessantíssima. Ela dizia assim, que ela percebe a nuvem e percebe sem a nuvem. Vocês perceberam isso, Aham, não? aham, Eu me aham. percebo com a nuvem e me percebo sem a nuvem. E isso é muito legal, né? A nuvem é feita também de desejos, né? De vontades que a gente tem, de condicionamentos. Então, ela é terrível. Muito bom, Ju, muito bom mesmo. Adorei, viu? Depois desse depoimento, assim, eu nem sei o que falar. É que é tão... Na verdade, não é difícil, tá? A gente perceber quão egoísta a gente é, né? O quão submerso por essa nuvem a gente está. Isso não é tão difícil. O difícil é a gente admitir para a gente mesmo, sabe? É algo que eu acho que ainda é muito distante. O ego é tão absurdo, a gente valoriza tanto essa imagem que a gente não tem a humildade suficiente para admitir que é uma imagem criada, que ela não é real. Então, porque se a gente admite isso, a gente admite que a nossa vida é uma mentira, né? E quem que está disposto para admitir que a sua vida é uma mentira? Então, eu achei muito legal da Ju, isso. Eu nem ia falar isso antes, o que eu ia falar, na verdade, estava ligado com as insatisfações ali que a Cris falou, né? Baseado também no depoimento da Helena e tal. E eu só ia contribuir nessa questão das insatisfações com o que o Jorge falou do gasto de energia, né? Porque a gente tem a nossa visão, na verdade, eu acho que o nosso conhecimento prático ele é tão distorcido
que a gente não se dá conta de que a estagnação, ela dá trabalho. Ela dá muito trabalho. Resistir às nossas insatisfações, não querer olhar para elas, se movimentar, né, ir para o movimento contrário, isso gasta muita energia. Então, se for para ter esforço, né? Porque para continuar nisso, tu vai ter que fazer esforço, que é um gasto de energia enorme. Para sair, tu também tem que se esforçar. Então, que a gente escolha o esforço, a gente escolha se esforçar para movimentar essa energia, né? Para que a gente possa até aumentar essa energia e para que a gente possa ir para o lado certo. Porque que a gente entenda que dos dois lados a gente vai ter esforço. Só que de um lado a gente vai ter um desconforto momentâneo ali para começar, porque é algo novo, e do outro lado a gente vai estar na estagnação, mas é esforço também, só que a gente não vê, né? E os dois vão levar a gente para o mesmo resultado, só que um parece que o caminho é mais difícil e tudo mais, mas é só porque a gente não está habituado, né? Era isso que eu ia falar antes. E aí, somado ao depoimento da Ju, é isso que eu queria falar, assim, que a gente não tem a humildade, eu acho, para admitir, porque quando alguém faz algo, é tão fácil a gente identificar, meu Deus, olha o ego ali da pessoa e não sei o quê. E quando é com a gente, mas é porque eu tô certo, enfim, tudo mais. Então era isso, minha gente. Deu uma viajada aqui, mas era basicamente isso. Valeu, Tati, muito bom. Agora o Carlinhos está com a mãozinha levantada. Querida, assim, quando a Helena falou ali, né, que ela não percebe isso diariamente, né? Eu já percebo isso diariamente. Só que a minha dificuldade é pôr em prática. Um pouquinho do que a Ju falou, um pouquinho do que a Tati falou. Porque eu consigo ver tudo, mas, cara, quando eu vejo, eu já me perdi todo. Quando eu vejo, já ultrapassei o limite. Então, a minha dificuldade é colocar em prática. Era isso. Tá bom, Carlinhos. Eu só vou fazer um comentário e já passo a palavra para o Jorge. O comentário da Ju foi muito interessante, porque, assim, o grande objetivo dessas exposições, de todo esse material que chega até a gente, né, seja de uma maneira ou de outra, é realmente o ver, né? E como a Ju falou, é uma escolha. E é um processo. É isso que a gente precisa entender. Então, ter contato, se relacionar com esse tipo de conteúdo já é muito maravilhoso. Independente de que nesse momento da minha vida eu ainda me veja na nuvem ou sem a nuvem e eu ainda não consiga estar o tempo inteiro fora dessa nuvem, é tudo muito maravilhoso. Porque a grande maioria nem percebe nada ainda. Está aprisionado e nem consegue perceber como é não estar, né? Então, eu acho que em muitos momentos a gente se cobra muito e a gente já sabe que isso não leva a gente a lugar nenhum. Então, o comentário da Ju foi muito pertinente no sentido de que todos nós fazemos isso, né? Eu acredito que eu, particularmente, tenho, né, compartilho das mesmas angústias, né, das mesmas escolhas e também tenho o meu calcanhar de Aquiles e assim é, né? Mas tu saber disso, saber que isso é um aprisionamento, nossa, eu acho que a gente já tá muito bacana. É isso, Jorge. Muito bom, Cris. Eu não tenho muita coisa para falar, não. É o ver, é o discernir e o escolher. Depois que você escolheu, manter a sua vontade firme. Ponto. Lembrar para vocês também que se cobrar muito é nuvem, é ego. Se condenar é ego. Se criticar é ego. Então você vai resolver o problema da nuvem com nuvem. Vocês lembram da história do Krishnamurti? É você olhar algo, façam um teste. Se vocês não praticarem, nunca vai acontecer. Tem uma coisa, eu comecei uns 10 dias atrás a me condicionar
vou recondicionar a olhar qualquer situação sem fazer nenhum comentário. Deixar a mente livre, qualquer coisa. Antigamente, por exemplo, eu olhava uma pessoa, podia ser que eu criticasse ela. Hoje em dia eu tento não fazer julgamento nenhum, de nenhuma situação. E a partir do momento que você vai fazendo, isso vai ganhando volume, né? O Krishnamurti diz, você olha para um pensamento, o mais difícil para mim até hoje é olhar para um pensamento e não fazer nenhum comentário, porque a voz, o eco, né? Como é que o professor Maurício chama? O eco de Narciso, né? Ele volta e fala, né? E fala de novo, e fala de novo, e fala de novo. E isso requer um esforço de você não ceder nenhuma vez a nenhum pensamento que venha. Você só fica ali firme, né? Eu quero só observar. Qualquer voz que venha, não vou escutar. Ou melhor, você pode escutar, mas não se identifica, não deixa que ela te domine. Mas todas essas coisas, nenhuma delas é difícil. É só começar a fazer e se determinar a fazer. Não é? Se você não tiver determinação mesmo, eu quero fazer isso, você não faz. Era isso, Cris. Eu não sei o pessoal, mas eu estou adorando a aula, está maravilhosa. Vamos lá então, né? Eu também estou adorando, estou aprendendo um monte. Aí ele diz assim, sua punição, né, do Ixion, a prisão a uma roda de fogo, representa uma ideia deveras interessante. A roda é basicamente uma mandala, ela tem como conotação o si mesmo, e a totalidade que pertence ao si mesmo, mas nesse caso foi transformada em instrumento de tortura. Isso representa o que pode acontecer quando a identificação do ego com o si mesmo dura demasiado. Então, tudo que a gente já falou, né? O ego, que também faz parte do self, porque tudo é um todo, mas nesse momento ele está no comando. Então, todas as questões egóicas, né, se manifestam nessa nossa vida material. Então, a gente age dessa maneira, e sempre querendo suprir as nossas carências, porque como nós temos esse afastamento de Deus, desse amor verdadeiro, desse centro, e nós sentimos, mas não sabemos como chegar lá. Então, hoje, o que se manifesta em nós é o ego. Então, é dessa maneira que a gente consegue ir suprindo as nossas necessidades, né? Então, vem a vaidade, como a Ju falou, muitas vezes a gente é vaidoso por quê? Né? Eu também, às vezes eu me pego, quando eu trabalhava, eu me vestia melhor, né? Melhor entre aspas, porque isso para mim já passou um pouco, né? Mas aí eu olho alguém na rua, assim, uma mulher bem arrumada, e disse, puxa, vontade de comprar uma roupa, né, mais assim. E aí logo vem o pensamento, tá, mas para quê? E aí eu faço como a Ju falou ali, né? Eu me vejo na nuvem e fora da nuvem. Sinto aquela necessidade, aquele prazer que me vem de me ver novamente bem arrumada, de salto alto, de toda, né? E ao mesmo tempo, não, puxa, será que eu ainda quero isso para mim? Né? Poxa, eu já sei que isso é uma ilusão. Então, eu acho que a gente vai oscilando até que a gente encaixe, como o Jorge falou ali, né? Vai criando novos hábitos. Ele usou o hábito do julgamento, mas tem tantos outros que a gente pode cultivar, né? O do não julgamento, quero dizer. Pode falar, Tati. Ai, gente, eu tô ruinzinha. Ô, Cris, mas eu sabe que eu sempre fico nessa dúvida também, mas eu... Não dúvida, desculpa, vou começar de novo. Cris, às vezes eu tenho esse pensamento também, porém esse pensamento me causa dúvida, porque me vem esse pensamento, né, principalmente da roupa, que é algo que é um fato na minha vida. Uhum. E só que tu percebe que a tua mente responde também? Sim. A tua mente pergunta, aí tu, eu quero. Aí depois tu, não. Mas para que eu quero? E a tua mente, ela logo responde, e tu acredita. Uhum.
Então, eu não sei se aí tá a nuvem e não nuvem. Eu acho Sim, que a gente está pulando mas de nuvem para para nuvem. nuvem, é verdade. Jorge, ajuda nós aí. Porque eu sempre penso isso. A minha mente sempre faz muito isso comigo. Eu vou fazer isso. Não vou, porque é errado. Mas sabe o que eu faço? Tchau. Não vou dar bola para nenhum dos dois pensamentos. E é isso. Sabe que esses dias eu estava deitada e naquelas minhas intuições, assim, meu cachorro querendo furar o tapete. E veio essa ideia, assim, por que eu tenho que escolher um pensamento? Sabe? Por que eu tenho que escolher um lado? E eu fiz umas experiências assim, e é interessante porque aí parece que some a dúvida ou o problema, ou sei lá, ou a questão, assim. Quando tu não te força a escolher, sabe? Não sei, Jorge? Não, a gente não tem que escolher nada, você tem que estar no centro observando, né? Tudo isso que a Tati falou é do mesmo conteúdo mental. A mente faz isso, né? Olha, compre, não compre, mas você precisa. Olha, você vai ficar bonita nisso, mas não deve comprar. Não é o mesmo pensamento que está jogando de um lado para o outro, ele está pendular, não é? É isso que eu falei para vocês antes, que a minha maior dificuldade é silenciar isso. Porque ele continua falando, continua falando, continua falando. E aí E eu vem fico observando, ele disfarçado, né, continua. amigo? É, Vem disfarçado, tipo, não, agora eu já sou tem. muito boa, eu não preciso mais comprar. Né? Tipo, eu me pego nisso direto, assim, mas direto assim, nossa, Então, meu Deus. é Mas uma olha mente tagarela, não é? a É uma mente tagarela. falsa. E tudo isso é nuvem, né? Tudo isso é o ego. Agora, veja, a questão é você silenciar tudo isso e não se identificar. Porque se você entrar no bate-papo também, aí acabou tudo, né? Aí você está dominada já pelo processo. Vocês lembram que eu falei? A questão, eu fico na mente assim, eu não posso me comportar como nenhum pensamento meu quer. E isso eu tenho batalhado bastante também, não é? Eu não me comporto. E se você for olhar, vamos analisar esse pensamento. Eu compro um vestido, não é vaidade, não é? Eu quero, é vaidade. Porque tudo isso vem do mesmo conteúdo, que é a vaidade, é o desejo de brilhar, é o desejo de parecer melhor, não é? Fisicamente, mais bela, mais imponente, não é? Não sei se a palavra é essa, mais bela, não é? É se destacar. Tudo isso não é ego? Sim, Não há um sentimento puro por trás disso aí, de amor, de bondade, né? Rico em virtudes. Então é tudo ego, não é? E isso está aí porque você está condicionada Isso é importante entender, porque você se condicionou de que comprar roupa é importante para você. Então esse condicionamento ele vai ser muito difícil você desfazê-lo. Você precisa observar bastante e não ceder em nenhum momento. Isso é uma nuvem muito forte, não é? Isso é uma nuvem muito forte. A nuvem da vaidade, a nuvem de querer destaque, de querer brilhar, de querer ser diferente. É uma nuvem muito poderosa, tem um poder muito grande na gente. Então, a tua mente ela vai tagarelar muito, mas muito mesmo, até você desfazer essa nuvem. E se você der diálogo e você acreditar, aí acabou. Ô, Cris, eu queria que você voltasse lá um pouco no anterior. Eu preciso explicar uma coisa, porque a gente vai falando ego, 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 ego. Gente, o ego não é o problema. O ego ele faz parte da totalidade que está ali. Ó. O si mesmo é a totalidade que pertence ao si mesmo. Então você tem o self, que é o si mesmo, e o que faz parte do self? O ego. O ego seria a parte consciente. O que faz parte do ego? A sombra, as máscaras, o ânimo e a ânima. Ok? Mas tudo isso é si mesmo. O ego é si mesmo, a sombra é si mesmo, as máscaras é si mesmo, o ânimo é si mesmo. Tudo faz parte de uma totalidade. Qual é o problema? O problema é que o ego não está conversando com si mesmo. O ego se distanciou, se afastou do si mesmo. E o ego está vivendo da sombra e da máscara. Esse que é o problema. Ele está vivendo só na nuvem. E o ânima e ânima são características de personalidade, um com força e outro com sensibilidade. Você pode pegar uma mulher que tem muita força, muita determinação,
ela é dona da verdade, ela quer se impor sempre como última palavra, e você pode ter a mesma mulher muito sensível, muito cheia de afeto, um coração materno muito maravilhoso. Como o homem também. Você pode ter um homem viril, forte, como você pode ter um homem sensível. Não tem a ver com sexo, tem a ver com sentimento. Tudo bem? Então, qual é o problema do ego? É o ego que não conversa com o self. É o ego que está descontrolado. Então, qualquer sombra pode entrar a qualquer momento e qualquer máscara pode assumir. O ânimo pode assumir, a ânima pode assumir, e está tudo embolado. E não tem uma ordem nisso aí. Ok? Todo mundo compreendeu? Todo mundo compreendeu? Sim. Eu cheguei agora há pouco, então nem vou me atrever muito a perguntar. Então tá bom. Vamos lá, Cris, então? Vamos em frente. Aí ele diz: quando isso ocorre, a identificação se converte em tortura e as ardentes paixões dos instintos tornam-se um fogo do inferno, que nos prende à roda até que o ego seja capaz de separar de si mesmo e de ver a energia instintiva como dinamismo suprapessoal, enquanto considera a energia instintiva como objeto de seu prazer pessoal, o ego permanece preso à roda de fogo de Ixion. Então, é aquilo que a gente falou anteriormente, né? Eu pego toda a minha energia que eu deveria aplicar na parte evolutiva, ou seja, que deveria gerar em mim todos esses sentimentos de bondade, de amor, e quando o Jorge estava falando ali, antes eu lembrei, assim, essa questão da vaidade, né? O porquê que eu preciso estar mais bonita? Isso, cada um tem os seus motivos, né? O porquê que eu preciso agradar, o porquê que eu preciso ser vista, o porquê que eu preciso falar melhor que os outros. Essa investigação é necessária, porque por trás disso existem dores, ressentimentos, negligências, né? Dessa vida de outros por parte do nosso ambiente, do nosso ambiente familiar, ou de todas as relações que nós tivemos. Então, isso precisa ser visto, porque não é simplesmente, eu sou vaidosa, né? Da onde vem tudo isso? Da onde vem todos esses sentimentos? Por que eu preciso ganhar tanto dinheiro? A escassez foi presente na minha vida? Como que eu vejo essa situação, né? Então, a gente precisa investigar realmente da onde vem, porque do contrário a gente vai estar sempre na superfície. E como ele diz ali, o que a gente faz? A gente pega toda essa energia e coloca na nuvem, né? Ou seja, nos prazeres. E a gente gosta de sentir prazer, essa é a questão. E aqui sem julgamento, né? E sem culpa, que já falamos ali também, mas só para que realmente a gente compreenda, porque é através dessa relação, dessa nova relação que a gente está criando, é que a gente vai construir novos hábitos, né? Ver tudo isso de uma maneira um pouco diferente, ou bastante diferente. Quer comentar alguma coisa desse aqui, Jorge? Eu quero só reforçar que todos esses aspectos da nuvem, né, do ego descontrolado, que ele vai permanecer preso dentro desse condicionamento, dentro dessa mente mecânica, vira um fogo do inferno, vira um sofrimento depois. Então, vamos pegar lá, a pessoa que é muito vaidosa, depois ela vai querer fazer cirurgia plástica, ela vai gastar o dinheiro que não tem, ela vai comprar bolsas de alto valor, a pessoa do sexo vai passar a fazer maiores absurdos dentro desse contexto, né? A pessoa do dinheiro, ela vai procurar outros níveis e vai ficar aprisionada nesse fogo do inferno, que ele chama do fogo do inferno, não é? Porque aquilo vai virar um instrumento de tortura, de tanto fazer, acumular energia, acumular energia. Quanto mais energia você acumula, mais preso dentro da roda você fica, mais prisioneiro da nuvem você fica. Então, a gente, eu dei o depoimento de que a voz fica voltando, 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 e a Tati falou a mesma coisa. Esse é o fogo do inferno, né? Quando essa nuvem ela ganha uma força tão grande que ela tem um domínio imenso sobre a gente. E a gente acaba fazendo coisas que a gente depois não sabe por que fez.
e que traz sofrimento, não só para nós, mas para os terceiros em nossa volta também. E é importante entender isso, não é só para nós, para os terceiros em nossa volta também. As pessoas que estão relacionadas tanto de um lado como do outro do processo. Todo mundo começa a sofrer. Como a Juliana falou, olha, quando eu mudo a minha vibração, eu mudo o ambiente, mas quando você está no fogo do inferno, você muda a vibração de todo o seu lar também, de todas as pessoas que se relacionam com você. E realmente é um instrumento de tortura, porque para sair dessa nuvem, né, dessa prisão, olha, é muito difícil. Eu não sei se vocês observam, por exemplo, vou pegar de novo o exemplo meu e da Tati Rocha, né? Que a mente fica falando. O que é isso, gente? Quando a mente resolve que eu tenho que me comportar como ela quer, como a nuvem quer. Eu tenho que me comportar como a nuvem quer. E a nuvem começa a falar, o ego começa a tagarelar, 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 tagarelar. Não é um fogo do inferno, não é uma mente mecânica. E eu fico observando a minha mente e volta, né? E sempre volta o meu pensamento. Eu falo, olha a mente mecânica aí. Porque ele está sempre voltando, é o mesmo assunto. É o mesmo assunto. Isso é mente mecânica. Isso é o fogo do inferno. Observem a mente de vocês com calma. Você observa a sua mente, Cris? Você já viu o fogo do inferno? Uia, queimando. E ele fala mais uma coisa interessante, que assim, né, chega um momentos na vida da gente, a gente já falou dos arquétipos, né? E assim, abre uma possibilidade, ou seja, se abre um novo arquétipo, ou seja, um momento, né? Aquele momento que poderia ser aproveitado, essa energia poderia ser canalizada para o lado positivo, mas como a gente está tão aprisionado nessa roda, a gente está tão, vamos dizer assim, né, dentro desse fogo todo, que a gente não percebe. Então, aquele momento meio que é suprimido e desencadeia o desequilíbrio, né? Então, vem as doenças, vem as questões realmente de desequilíbrio da vida como um todo, né? Psíquico e tudo mais, e doenças físicas, e aí vai, porque é uma energia que está sendo canalizada está sendo destinada para o lado errado, né? Então, imagina a potência que a gente tem, e a gente coloca tudo para o lado que não deveria, né? Então, isso é muito sério, porque nós somos um conjunto. Essa é a grande questão. A gente é um conjunto, que eu quero dizer, é uma unidade, né? E uma unidade muito potente. E se a gente percebesse, tivesse esse sentimento, com certeza essas coisas seriam mais perceptíveis, assim, ou seja, seriam vivenciadas de uma maneira mais verdadeira, né? Mais com o coração. Mas a gente se distancia de tudo, né? Se fragmenta, se separa, e aí, e assim é. Ô, Cris, eu posso fazer mais uma colocação? Claro, a aula é nossa. Eu queria falar um pouco sobre o perdão dentro desse contexto, né? Porque a gente tem uma mente crítica, condenatória e cheia de julgamentos, né? Sim. Então, nós estamos falando aqui da dificuldade que nós estamos tendo em ter um autocontrole dessa mente. E a gente tende a julgar, por exemplo, um cara que bebe, um cara que fuma, um cara que faz extravagância no sexo, ou no dinheiro, ou está sempre endividado, ou qualquer outra situação das drogas. Agora, veja, se o cara tem uma mente aprisionada numa nuvem dessa, com a força que isso tem de fogo, que queima ele por dentro e obriga ele a se comportar daquele jeito, porque ele não tem noção ainda da vontade que ele tem, do raciocínio que ele possa ter, do discernimento que ele possa conquistar, da fé que ele tenha. Ele não tem nada disso, ele simplesmente tem um fogo consumindo ele. E a gente tende, a sociedade como um todo, e nós somos a sociedade, né, tende a sempre julgar essas pessoas e condenar como as piores, né? Então, vamos olhar com muito carinho os nossos parentes, os nossos mais próximos parentes, e ver que eles estão dentro dessa roda de fogo, e está queimando eles. E eles não têm como escapar disso. Nem a informação que nós estamos tendo, eles têm. Então, vamos ter um pouco de compaixão com todas essas pessoas. É importante isso. Era isso, Luiz.
tirando a Ju, que já está em outro patamar, né? Nós, os outros aqui, mortais, aqui, precisamos nos esforçar mais. Então, às vezes, quando eu vejo uma situação na TV, principalmente, né? Eu fico imaginando o quanto sofre uma criatura que comete uma loucura, assim, né? Que tira a vida de outro. Esses casos de ciúme, né? Dos homens que matam as mulheres. Eu fico imaginando o quanto é sofrido para essa pessoa viver, a ponto de que ela tenha que ir lá e tirar a vida da pessoa que ela conviveu, muitas vezes que ela tem um filho, né? Então é só um exemplo, mas quantas outras coisas, né? E a gente julga, adora julgar, né? Condenar e tudo mais. E é um prisioneiro, como nós. Só que talvez, né? Cada um no seu nível, vamos dizer assim, né? No tamanho do aprisionamento. Fala, Ju. Então, essa questão de olhar o sofrimento do outro, claro que uma comparação é bem menor, né? Mas tem um filme, e esse filme me tocou muito, tanto que depois eu fiz uma palestra sobre ele, porque quando eu vi eu fiquei muito emocionada, que foi o Encanto. É um desenho novo da Disney, e aí o que me pegou foi justamente isso, de que é uma família, né? E aí ele trabalha sobre a relação familiar, porque é uma família cheia de poderes, cada um tem um dom mágico e tal, e tem uma menina que nasce sem esse dom, sabe? E ela fica se comparando o tempo todo com as irmãs e tudo mais, e chega em um momento que ela questiona, que daí ela quer saber por que ela não tem poderes, ela vai atrás dessa história e tal, e ela questiona as irmãs, e ela descobre que tudo que as irmãs são, tipo, tudo que as irmãs demonstram ser é simplesmente por aparência, para querer agradar a avó, sabe? E isso me tocou muito, assim, ó, porque é visível que, tipo, as irmãs não gostam de estar naquela posição, que elas estão naquela posição forçadas, e que elas sofrem por estar ali, e que elas não se deixam sofrer. Além delas sofrerem, elas não se permitem sofrer, de verdade, assim, sabe? Então, quando essa menina pergunta para ela sobre isso, parece assim que é um alívio para as duas, sabe, mais velhas. Tipo assim, tem alguém que me entende, que sabe que eu tô aqui nessa posição, mas que eu não quero estar. Que não é aqui o lugar que eu quero ocupar de verdade, que eu tô ocupando só por uma pressão, sabe, exterior. E aí depois elas se libertam, enfim, mas eu achei incrível, assim, uma sacada genial e me tocou muito, 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 muito. É um filme lindo, maravilhoso. E aí vocês falando dessa questão de olhar o outro com empatia suficiente para perceber que ele sofre, me lembrou muito desse filme. E a tua fala me fez lembrar de uma coisa, né? Também, além de tudo isso, o quanto que a gente é o que a gente não quer ser para agradar os outros. Quantas máscaras a gente usa, né? Para que realmente a gente se sinta aceito, e por aí vai. E falando novamente, né? Que por trás disso tudo existe a nossa dor. Então, somos todos sofredores. Uns deixando com que os instintos aflorem e se sintam deuses, ele vai falar disso mais para frente, porque ele diz assim, que no fundo a gente quer ser igual a Deus. Então, a gente mata, né, porque Deus tem esse poder de tirar, né, ou seja, a vida é ceifada no momento que deve ser, claro, é uma maneira equivocada de ver a vida, mas é sempre buscando a Deus, né? Isso foi uma reflexão bem interessante, fiquei pensando nisso, porque o poder é isso, né? A criatura que exerce um poder a ponto de escolher tirar a vida da outra, ela quer ser Deus. Quer falar, Jorge? Não? Seguir em frente. Ela é tão paradinha ali. Os gregos temiam sobremaneira aquilo que davam o nome de híbris. Em seu uso original, esse termo significava a violência ou a paixão voluptuosa que emergem do orgulho. É sinônimo de um aspecto daquilo que estou denominado inflação.
Quer falar sobre esse slide, Jorge? O híbris é o ego inflamado, né? Aquele ego que já não aguenta mais. Por exemplo, essa necessidade que a gente tem de ser aceito, acolhido, né? De brilhar, de ser destaque, é o ego inflamado. Essa vaidade, ela é o ego inflamado. E como eu falei antes, no livro O Ícaro Redimido, o Espírito Adamastor fala muito sobre isso. Tem um capítulo quase todo sobre isso. Porque o Santos Dumont ele morreu do mal de híbris, né? Que é o mal do ego inflamado, do excesso de orgulho, de vaidade. Então, precisamos realmente vigiar a nossa mente, né? E nossos pensamentos nesse sentido de diminuir essa inflação. Porque essa inflação vai nos levar a um outro contexto, que é de alienação, que é outra situação muito difícil depois de se sair. Eu já estava até lembrando disso, eu vou compartilhar um pensamento que eu tive, de que Jesus falou disso quando ele fala do Lázaro, né? E todo mundo fala do Lázaro só como ele fez, levantou um morto lá alguém que estava morto e deu vida de novo. Mas não é, se você pegar o Lázaro dentro de uma caverna e você colocar isso como a roda de Ickson, né? Ele está lá dentro da roda de Ickson, preso, e ele está adormecido dentro da roda de Ickson. E o Platão falou disso no mito da caverna também, né? De que os prisioneiros lá olhavam a parede e só viam as mesmas imagens, né? Que é dentro da roda de Ickson também. Você fica olhando o nosso painel mental, a nossa mente mecânica, ela passa sempre os mesmos conteúdos. A gente é que não presta atenção. São sempre os mesmos conteúdos. E dele é o ego inflamado. E esse mal de Ibrisson é algo realmente que nós precisamos tomar muito cuidado e diminuir dentro daquilo que cada um possa, né? Dentro de cada um sua vontade e seu interesse de usar forçação, como a Cris falou aí, no sentido de que tem que diminuir isso. Não é? Ele traz bastante problemas para a gente. Não tenham dúvida disso. Eu estou sentindo a falta da Helena, Cris. A Helena ficou quietinha, você viu? Nunca mais falou mais nada. Eu estava atendendo meu pai, Jorge, no telefone. Aí eu explicando Por isso. no curso e que amanhã a gente conversava, mas ele era meio surdo, né? Aí ele ficou insistindo por isso. Aí perdi os 5 minutos aqui. Ô Jorge, mas essa tua... Depois tu veio gravado, Helena, que foi uma fala muito bacana do Jorge. Tu falando agora, né? Eu pensei assim, que a gente está sempre tanto nos mesmos pensamentos e nas mesmas imagens, que se a gente disser assim, agora todo mundo imagina um cenário fantástico, lindo, né? Celestial, vamos dizer assim. A gente não consegue. Mas se a gente pegar e disser assim, agora todo mundo imagina um inferno, né? Pronto, todo mundo descreve com detalhes, né? Mas isso é para a gente ver com que a gente se relaciona, porque a gente está tão mergulhado nessa negatividade e a gente nem percebe, porque a gente não tem ideias novas, né? A gente não consegue ter novas imagens, novas saídas para as questões, não, é sempre da mesma maneira, sempre da mesma maneira. É isso aí. O nosso conteúdo mental ele é muito finito. Eu até acrescentei esse pedacinho aqui, porque esse híbris me chamou a atenção, né? Então, termo de origem grega que significa arrogância, funesta. Arrogância, funesta ou orgulho, que é a mesma coisa, né? Apesar dos incontáveis avisos, a híbris é o que leva o herói a agir de tal forma que provoca e desperta a ira dos deuses, né? Que foi o que o Ixion fez. Aí ele representa a arrogância humana que se apropria daquilo que pertence aos deuses. Significa transcender os limites humanos, ou seja, é o que a gente faz, né? A gente pega essa energia divina
e quer aplicar nas coisas da terra, né, da matéria. Então a gente ultrapassa todos os limites possíveis, né? Por isso que a gente fica preso nessa roda de fogo e sofrendo, né? A gente acha que é Deus, né? Na verdade, a gente pega a energia e se acha tão arrogante, tão grande, tão vaidoso, tão presunçoso, que a gente se imagina com um poder que a gente não tem, com qualidades que a gente não tem, com aptidões que a gente não tem, com inteligência que a gente não tem, mas a gente se imagina o máximo. Então, esse que é o mal do híbrido, né? E seria interessante se vocês começassem a perceber isso. Eu falo porque eu já estou percebendo em mim, né? Quem não está, seria bom ver isso aí, ó, que quando você se acha muito poderoso, muito maravilhoso, com qualidades que você não tem, isso é presunção, isso é o mal do híbris. Você está se achando um deus. Então você só vai irritar os deuses, né? Vai ficar preso na nuvem. Gente, passou tão rápido, eu não sei, né? Mas para mim passou tão rápido, falta só 3 minutos, Verdade, passou bem Passou rápido rápido mesmo. De aula. né? Eu não sei se foi só para mim, mas olha, quando eu olhei Foi, agora aqui já era quase 9 horas. passou voando. Então, gente, se mais alguém quer comentar alguma coisa? Semana que vem continua, né? Tem muito mais coisa. A Fabrícia está dizendo que depois dessa ela acha que vai até dormir. Ai, gente, mas é muito bacana, né? Nossa, eu acho tão fantástica esses assuntos, assim, eu sou fã do professor Maurício, né, do IBS, e recomendo novamente, porque eu falei não estava sendo gravado, mas agora para quem nos ouve depois, quem puder realmente assistir o curso todo, vale muito a pena, muito a Qual pena que é o nome mesmo. do curso, Cris? É a Vida Divina. Ah, tá. Eu ia brincar assim, depois dessa aula, né, que eu entrei depois, eu não sei se eu era mais feliz no tempo da ignorância ou agora já sabendo, né, dessas informações todas. Brincadeirinha, só para descontrair. Então tá, Jorge quer falar alguma coisa? Não, eu queria falar, quero sim, na verdade. A ideia, como eu te falei antes, gente, é que todos nós nos tornemos cada vez mais conscientes dessa nuvem em nós, dessa mente mecânica, que vocês realmente observem seus pensamentos e vocês verão que a qualidade deles é igual, não tem diferença nenhuma. E quem está preso em determinada nuvem, os pensamentos giram em torno daquela nuvem, eles voltam, fragmentam-se, mas voltam, desfazem, maquiam e voltam. E tem um diálogo constante dessa nuvem para que a gente se comporte como ela quer. Então, a ideia minha e da Cris foi que todos nós nos tornemos conscientes disso, mas vivendo isso na prática, não só na teoria. Então, espero que vocês tenham gostado e que vocês aproveitem bastante a partir de agora para se observarem mais e analisarem melhor seus pensamentos. E semana que vem tem mais, nesse mesmo horário. Isso aí. Então, gente, alguém se habilita a fazer o encerramento para nós? Pede para a Tati fazer, que ela está muito quietinha. Tati? Eu tô quietinha que eu tô com tosse e dor de garganta. Então vamos lá. Vamos levar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, e agradecer por mais uma noite aqui reunidos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, à medida em que perdoarmos a dos nossos devedores. E não nos deixeis, Pai, cairmos em tentações, mas livra-nos de tudo que seja mal, e que assim seja. Então, com essa prece, nós damos por encerrado os estudos na noite de hoje.